varão, minhas varoas, que Deus abençoe nessa tarde, né? Chegamos no mês de junho, hoje é quarto, muitas coisas acontecendo, uns fora do Brasil fogo, no Brasil chuva, estreito. O que é isso, meus varão, minhas varoas? Isso é a palavra de Deus se cumprindo. A palavra de Deus fala, passa sol, faz sol, passa chuva, passa vento, mas a palavra dele não passa. Jesus dando sinal que ele está para vir e muitos não estão bem aí. Não estão movidos. Quantos não gastaram dinheiro nesse mês de junho, comemorando o João Batista, que o João Batista foi dado a cabeça dele num prato, cortada, né? E muita aí, e depois que passou essas fusarcas, Deus está mostrando aí o poder, dando aviso, que ele está batendo na porta, e muitos não estão nem aí, como católico, ou muitos cristãos. Mas uma coisa eu falo, aquele que confia nesse Deus, aquele que acredita nele, do jeito que ele tem autoridade de abrir o mar vermelho, para os seus filhos, que está sendo humilhado lá no Egito por Faraó, passando no meio daquele mar vermelho, Deus vai cuidar de mim e de você. Agora a gente tem que crer nessa palavra aqui e acreditar, porque a gente não serve um Deus qualquer não, a gente serve um Deus verdadeiro. Um Deus, quando ele fala na palavra dele, ele cumpre. Que ele tem promessa para mim e para você, não se preocupa, que na hora certa Deus vai cumprir a minha promessa e a promessa que ele prometeu. Então, eu vou deixar meus varões, minhas varoas, divulgue meu canal, faça meu canal crescer. No Evangelho de São Marcos, capítulo 10, verso 46, fala sobre o quê? Do servo de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos, ia uma grande multidão em Betel. O cego, filho de Bartimeu, estava sentado junto, caminhando e mendigando. Imagina só, meus irmãos, aquele homem era cego de nascença. Imagina só quando Jesus entrando em Jericó, estava a multidão ali, acompanhando Jesus naquele caminho. Mas ali em Jericó tinha um cego de nascença. E ninguém não dava nada por ele. E quando ele ouviu que Jesus ia passando ali naquele caminho, o que aquele cego fez? Ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquela multidão tentava repreender aquele cego para ele não gritar. Então é eu e você. Quando a gente está na prova, quando a gente está na luta, não dê ouvido palavra contrária que os povos falam de um lado e do outro, só olha para Jesus Cristo. Imagina só, quando Jesus entrando em Jericó ali, já sabia o que ia acontecer em Jericó. Ele era cego de nascença. Mas o que eu acho bonito no cego de Jericó, que ele não deu ouvido àquela multidão que estava querendo repreender o que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem vezes, meus irmãos, a gente tem que gritar o socorro, se humilhar na presença de Deus. Hoje em dia a gente vê na sociedade que a gente correr para a presença desse Deus e buscar se humilhar na presença de Deus, vai confiar num amigo, num pai, numa mãe. Não, bota sua fé em Jesus como esse cego de Jericó. Que ele tivesse dado ouvido àquela multidão e que ele não tivesse gritado, ele não tinha ganhado a vitória dele. Que era a vitória do cego de Jericó, não era bem material, era a visão dele. Então é eu e você. Acredito nessa palavra. E ouvindo que era Jesus Nazareno. E começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muito repreendia para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela multidão tentou repreender aquele cego. Mas ele não deu ouvido para aquela multidão. Ele só deu ouvido porque via que Jesus ia fazer algo por ele. Tem vezes, irmão, e varões, varoas, tem vezes que é Jesus que faz algo para mim e para você. Creia nessa palavra aqui, que essa palavra é verdadeira.
Não creio em um na terra não, só creio em Jesus Cristo, porque Ele tem salvação para mim e para você. E aquela multidão tentava repreender aquele cego, mas ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parado e disse: quem me chama? E chamarás o cego, e dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha que Jesus falou, Jesus mandou, que Jesus ouviu o clamor do cego de Jericó. Meus irmãos, meus varões, minhas varoas, tem vezes que Jesus quer ver o meu clamor e o teu clamor. Olha para Jesus. Não vai se humilhar nos pés de água que não tem nada para dar a você, não. Não vai se humilhar que muitas vezes na sociedade está dando, que diz que Jesus está ali. Não está, Jesus está na palavra. E esse Jesus que a gente serve, ele é o dono do ouro e da prata, ele não muda. Tem vezes que muda eu e você. Aquele cego ter dado vida àquela multidão, ele não tinha ganhado a cura da visão dele. Tem vezes que é eu e você. Tem vezes que Jesus dá enfermidade, dá sabedoria ao médico, mas tem vezes que a enfermidade, tem enfermidade que cura é o médico, mas tem vezes que a enfermidade, quem cura é a palavra de Deus. Acorda, varões, acorda, varoa. Jesus está dando sinal, eu estou vindo. Não seja como Mateus 25, que fala das 10 virgens, 5 prudentes e 5 mestras prudentes. Guardaram o azeite dele quando o noivo veio, ele foi embora. E aquelas mestras não vigiaram, ela perdeu a salvação dela. Então é eu e você, vigília hoje em dia. Creia nessa palavra. Jesus não mudou, que muda eu e você. Acredita que Deus muda a história. Acredita que Deus quer aquelas pessoas que ninguém não dá nada, como aquele cego de Jericó, que ali ninguém não queria dar nada, aquela multidão tentava repreender ele, mas ele não deu ouvido, ele clamou a Jesus. A gente serve um Deus, irmão, que ele é dono do ouro da prata. Ele mediu a água do mar na palma da mão dele. O que é que a gente quer mais? Que Ele tem promessa na minha vida e na tua vida. Ele vai cumprir na hora certa. Que você tenha com algum problema, entre para o seu quarto e comece a humilhar na presença de Deus. Que Ele vai te ajudar, Ele vai dar solução. Por conta das provas, por conta das lutas que eu passei na minha vida. Eu se humilhando na presença de Deus. E Deus chegou e me deu a solução que é que eu ia fazer. Então acredita, meus varões, seja um cristão de verdade. Seja um cristão quando você sair na rua, ver algo diferente em você. Ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Não seja como os fariseus hipócritas, não. Que Jesus era dando sinal, curando. E eles não estavam bem aí. Oi, tudo bom?